Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos discutir a reforma do sistema eleitoral do Rio, os discursos do João Miguel Tavares e o fim das taxas moderadoras nos centros de saúde. Mas primeiro, os nossos convidados. À minha direita tem Francisco Camacho, presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda tem Duarte Marçal, do secretariado da FAUL. E à minha frente e ao centro, Cristiano Gaspar, presidente da JSD Fundal. Obrigado a todos. Cristiano, vamos começar contigo. Reforma do sistema eleitoral do Rio. Rio defende reduzir deputados pela representação de votos brancos e nulos no Parlamento. Sentes-te à vontade para nos dar isto? É a opinião pessoal dele, não é? Ele diz que eventualmente será plasmado no programa do PSD algumas reformas mais específicas, mas consegues-nos contextualizar um bocadinho do que é que ele disse e qual é que é a tua visão sobre estas propostas que estão em cima da mesa? Sim, o PSD lançou logo desde o início do mandato do Rui Rio diversos programas e diversas secções temáticas onde se começaram a recolher os contributos dos diversos militantes ao longo do país. E uma das secções temáticas que foram criadas foi precisamente dirigida à reforma do sistema eleitoral e tem desde então vindo a ser coordenada pelo Pedro Rodrigues e será parte, evidentemente, daquilo que será o programa eleitoral que o PSD apresentará às legislativas. Agora, como ainda não sabemos qual será a constituição desse eventual programa eleitoral do Partido Social Democrata, temos de nos focar naquilo que foi apresentado por Rui Rio. Eu acho que se tem notado ao longo do tempo que soltar bitites sobre uma reforma do sistema eleitoral acaba por ser uma nova muleta de discurso para um político que não tem nada de relevante para dizer. Então cada político os acaba e vai soltando ao longo do tempo, em vez de deixar tal debate público para aquilo que são iniciativas independentes e mais credíveis, como por exemplo no caso do professor José Ribeiro e Castro, que tem feito um trabalho notável nessa área e mais ligado até à área do CDS. Agora, desta vez calhou a Rui Rio fazê-lo e sinto-me bastante confortável em dirigir-lhe estas críticas porque Rio calhou logo a dizer que era a sua opinião pessoal. Portanto, estamos aqui a falar de Rui Rio pessoa e não de Rui Rio presidente. O que é uma coisa boa para o PSD neste momento. E é natural, e isto acontece ao longo da nossa vida em sociedade, em que nós aprendemos não só com os nossos erros, mas também com os erros dos outros. E neste caso, não há de ser exceção, e eu espero genuinamente que Rui Rio presidente olhe para aquilo que disse agora Rui Rio pessoa e perceba duas coisas importantes. Por um lado, o populismo que caracteriza a proposta e, por outro, a sua falta de racionalidade. Aquilo que o Rui Rio vem propor é, basicamente, considerar os votos brancos e os votos nulos enquanto votos válidos a contar para uma representação em cadeiras vazias no Parlamento, até um máximo de 50 cadeiras vazias e, portanto, até um mínimo de 180 deputados de corpo presente. Agora, corrijo-me só se eu estou enganado, mas pelo que eu percebi, a ideia que ele propõe é que existe um limite máximo de 180 deputados. Mínimo. Temos os atuais... Não. Sim, temos a Constituição uma revisão constitucional. Exatamente, 180 mais... Acho que implicava... Não, estamos só de uma revisão da lei eleitoral, mas também exige uma maioria... E conforme a abstenção e os brancos, retirava-se lugares à Constituição. Exatamente, até ao máximo 50 para ficar com aquele tal mínimo que ele indica de 180 deputados. Já estás convencido. Agora, mais ou menos porque acaba por ser, por um lado, uma proposta populista e, por outro lado, acho que uma proposta que falha na sua racionalidade. E é uma proposta, desde logo, populista, porque acho que está ao nível daquilo que seria uma ideia do António de Jesus, imigrado em Sion e frequentador cotidiano da Tasca dos Amigos de Portugal da Suíça. Ou seja, procura-se quase cavalgar um descontentamento geral da população com a classe política, alinhando na ideia de que o melhor é cortar nos deputados porque só lá estão, e passa a expressão, que é aquilo que ouvimos nas nossas ruas, a mamar dos nossos impostos. Agora,
não pode ser assim Rui Rio Pessoa. E é isto que tem de perceber Rui Rio Presidente. E que o melhor não é cortar nos deputados, mas trazer melhores deputados. E isso passa por garantir que não damos a nossa confiança política a políticos que, passados uns dias das eleições, aparecem como suspeitos ou arguidos de graves processos judiciais. Passa por garantir que não nos rodeamos de pessoas que são conhecidas pelos seus tentáculos caciquistas. E passa, sobretudo, por garantir que se tem como critério primeiro para a elaboração de listas, ou melhor, que não se tem como critério primeiro a fidelidade ao regime ou ao líder, como tem vindo agora a ser apresentado por Rui Rio. E para concluir, em relação ao segundo ponto, que é a falta de racionalidade que creio que lhe está subjacente, prende sobretudo com vamos lá ver. É óbvio que precisamos mais de 50 melhores deputados do que de 50 cadeiras vazias. Agora, aquilo que é importante é que os partidos políticos e as lideranças políticas percebam e estejam dispostas a reformar a sua própria forma de constituir listas ao Parlamento para escolher os melhores. Agora, isso também implica outro tipo de reformas. Porquê? Porque um convite, para ser um convite oficializado e formalizado para ser deputado, existe também uma aceitação. E para exigir uma aceitação é preciso criar novas condições para, de facto, atrair os melhores para a política. Antes de passarmos para o Camacho ou para o Duarte, quero fazer só uma questão, que é, tu sendo um homem do fundão, uma das coisas que o Rui Rio diz que o atual modelo baseado em distritos era o correto em 1976, mas hoje está ultrapassado. Com que olhos é que tu vês uma possível reformatação do sistema eleitoral que não seja baseada em concessões de distritos? Assim, lá está, eu vou fazer aquilo que critiquei, vou fazer um bocadinho como o Frei Tomás, que é precisamente com o facto de vou mandar o meu bitite. Eu acho que o problema não passa, ou o problema aqui maior não se prende com a relação entre os deputados e o distrito, prende sobretudo com o desequilíbrio que existe entre os distritos mais pequenos e os distritos maiores. Já temos vindo a falar há muito tempo. E há duas coisas que eu acho que podiam ser feitas para evitar toda esta discrepância. Em primeiro lugar, de alguma forma, acrescentar como fator de ponderabilidade naquilo que seria a distribuição do número de deputados por distritos, não só o número de população, mas também acrescentar a este critério a dimensão territorial dos distritos, porque nós veremos que há distritos muito maiores e com muito menos população do que outros distritos mais pequenos, mas muito mais populosos, como é. Podemos olhar para o caso do Porto, que é quase 4 vezes mais pequeno do que o distrito de Castelo Branco. E, por outro lado, prende-se também com uma proposta que eu acho interessantíssima do Santana Lopes, que foi a proposta da criação de uma Câmara Superior e de um Senado. Eu acho que seria aceitável conjugar, por um lado, para uma primeira Câmara, esta ideia com esta proposta de conjugar o critério da territorialidade, ou da dimensão territorial, também para a Câmara Superior fazermos uma coisa clássica de 2 senadores por distrito, ou 1 senador por distrito, ou o número que quiserem aceitar, para, lá está, funcionar de forma igual por todo o território. Francisco Camacho, vamos passar para ti. Uma das propostas que o Rui Rio tem em cima da mesa são a criação dos círculos uninominais, que é por norma sempre utilizado aqui como argumento de maior ou menor proximidade. É quase intrínseco por causa do modelo inglês, toda a gente acha que é fascinante, sim. Que é muito mais próximo por ser uninominal. Um dos grandes perdedores num destes modelos uninominais seriam obrigatoriamente os partidos mais pequeninos, porque, descontando alguns casos muito excepcionais, o PSD e o PS elegem deputados primeiro do que elegeriam o CDS ou o PCP. Com que olhos é que tu vês, eu até se calhar já fiz uma contextualização um bocadinho virada para um certo sentido, mas com que olhos é que tu vês a proposta da uninominalidade que o Rui Rio apresentou e que é quase sempre o que está em cima da mesa quando se fala em reforma do sistema eleitoral? Sim, Luís, eu antes de mais deixa-me dizer-te isto, que é, eu começo a perceber porque é que o Rui Rio tarda a apresentar as suas propostas, porque realmente este tipo de propostas é de um grau de... Não é uma proposta do PSD, de uma simplicidade não é uma quase, proposta do PSD. Sim, neste caso o Rui Rio, que por sinal também é presidente do partido e como tu bem introduziste, Luís, até pondera que este tipo de propostas venham no seu programa eleitoral. Se calhar para o PSD, ainda bem que a maior parte dos eleitores não estudou os programas eleitorais, porque se for comportado com propostas deste registro, acho que é preocupante. Mas, ainda assim, a questão dos círculos uninominais, eu acho que é um tópico que pode merecer discussão. A realidade britânica, apesar de muitas vezes ser referenciada como um exemplo, também tem grandes adversidades na representação democrática. Eu acho que o quadro português, apesar de alguns erros que o nosso sistema eleitoral tem, ainda consegue ter alguns equilíbrios entre a democracia e esse espelho parlamentar das vontades populares e a governabilidade. E no caso britânico, nós temos, é quase recorrente ter certos partidos ter uma expressão eleitoral, por exemplo, recordo-me agora rapidamente do UKIP,
que não neste último quadro parlamentar, mas há pouco tempo tinha quase 10% dos votos expressos em urna, mas tinha 1 ou 2 deputados, portanto, e ao contrário, por exemplo, o Partido Escocês tinha 1 ou 2% dos votos expressos e tinha uma composição parlamentar de pelo menos uma dezena de deputados. Portanto, há aqui realidades que eu acho que o círculo uninominal poderia ter algumas vantagens nesse sentido da proximidade, mas nem isso é propriamente garantido, porque pode incutir aqui lógicas de cacique ainda mais profundas dentro da nossa realidade eleitoral. Ainda assim, quer dizer, eu acho que isso é uma proposta, se calhar, quando comparada com esta ideia do impacto dos votos nulos e brancos, minimamente credível, no sentido que se pode discutir e abrir-se esse debate em torno da reforma eleitoral. Mas já que estamos a falar disto... Mas então tu não participas, desculpa, da preocupação que qualquer reforma eleitoral apresentada pelos 2 grandes partidos terá como quase uma consequência uma machadada nos mais pequenos? Não sei se tem de ser necessariamente assim. Eu sei que muitas vezes o Bloco Central procura fazer aqui uns pactos de regime que dite certas colocações na administração pública e na esfera estatal, mas estou crente que por vezes eles também pensam na racionalidade do sistema e nas preocupações dos eleitores. Portanto, espero que isso não seja um acordo nesse sentido, até porque exigiria uma maioria qualificada e eu não tenho bem presente neste momento o somatório dos deputados entre PSD e PS permitiria isso, mas ainda assim eu acho que há outros tópicos que podem ser discutidos e que não exigem uma reforma constitucional. Por exemplo, tu vens de uma região que tem um sistema que eu acho que é interessante e que à partida não terá de beneficiar nem prejudicar nenhum dos partidos, e eu acho que era positivo no sentido da representatividade e do cada voto. Há um problema que o nosso sistema enfrenta, que é o voto de um eleitor em Lisboa ou em círculos eleitorais como o Porto ou Braga, onde há um maior número de deputados, é um voto que à partida conta mais do que um voto em círculos eleitorais com um número de deputados menor. Um exemplo paradigmático disto: um eleitor que vote, por exemplo, em Beja no CDS, até hoje, exceção feita nos casos em que teve coligações, aquele voto nunca teve impacto na dinâmica eleitoral. O sistema do açoriano, eu acho que tem um quadro engraçado, que é um ciclo regional de compensação, e eu acho que isso seria interessante também a nível nacional, existir um círculo nacional de compensação que permitiria estes votos perdidos, que são votos perdidos por parte de todos os partidos, que tivessem alguma expressividade. Não tem necessariamente de ajudar os mais pequenos, também pode ajudar os votos. O método D'Hondt dita sempre que no final do dia há votos que se perdem, e não estou a dizer que o método D'Hondt é um mau método, mas tem essa contrapartida. Eu acho que perante o quadro parlamentar e constitucional que existe, isso seria uma boa proposta, porque se calhar o eleitor de Porto Alegre, o eleitor de Beja, o eleitor comunista de uma terra mais a norte sentiriam um apelo maior em votar e participar numas eleições legislativas, porque de alguma maneira o seu voto poderia ter um impacto real na eleição de alguém que representa os seus ideais e os seus princípios. Portanto, ainda assim, só para terminar, eu acho que a categoria, há aqui esta questão que sempre tu levantas com alguma razoabilidade, e que o Rui Rio vem dizer que os círculos eleitorais a nível distrital estão ultrapassados, que é a mesma configuração do estatuto do deputado, que é: o deputado é eleito por círculos distritais, mas ele é deputado da nação. Mas eu acho que este sistema é um bocado esquizofrénico neste sentido. Eu não sou apologista da ideia, nesse lado, da ideia britânica de que o deputado só deve ser quase um lobista da sua região e do seu distrito e dos seus eleitores. Mas realmente eu acho que hoje em dia nós temos aqui um sistema um bocadinho bizarro, que depois faz com que os diretórios partidários de alguma maneira indiquem assim, quase sem grande pertença ou interesse dos eleitores na lista que propõem para aquele círculo, e gerar aqui algumas situações que eu acho que geram este afastamento. Portanto, antes de falarmos de círculos uninominais e dessa proximidade territorial, eu acho que nós no quadro legal já podemos fazer algumas coisas que mudem esta consciência face à participação eleitoral. Obrigado. Vou passar então agora para o Duarte.
Duarte, pergunta muito genérica, com que olhos é que tu vês esta proposta apresentada pelo Rui Rio? Com que olhos vês também esta questão dos círculos uninominais? E já agora, houve aqui um dos pontos que o Rui Rio apresenta, que nem eles nem eu trouxe ainda para cima da mesa, que é a questão de quebrar os círculos maiores. Uma das propostas do Rui Rio é pegar nos círculos de Lisboa e do Porto e de desfragmentar para evitar que nenhum círculo eleja mais que 10 deputados. Com que olhos é que tu vês estas propostas? Bom, boa noite a todos. Começando aqui, se calhar, por analisar a proposta do Rui Rio. É assim, em primeiro lugar, quando nós olhamos para a ideia de Rui Rio pessoa versus Rui Rio presidente, isso é uma distinção falsamente colocada. Porquê? Porque nós sabemos também que ele tem a voz privilegiada no desenho desse programa eleitoral. Depois, acho que chamar reforma àquilo que é, dito nas palavras do Cristiano, um verdadeiro soundbite, é no mínimo uma sobrevalorização daquilo que foi uma proposta mal explicada e que no fundo gerou um debate que até agora tenho visto como bastante negativo por parte da sociedade civil. Para acrescentar mais do que aquilo que o Cristiano disse, eu acho que a proposta de Rui Rio de substituir tem problemas fundamentais. Em primeiro lugar, porque não acrescenta rigorosamente nada à democracia, não vai valorizar as eleições, mas antes está a desvalorizar as eleições porque estamos a eleger um Parlamento mais pequeno e menos representativo das várias franjas da sociedade. Em segundo lugar, nós estamos a diminuir efetivamente o número de deputados. E qual é que é o problema disto? No fundo tem 3 problemas, que é, em primeiro lugar, vamos aumentar o limite mínimo de deputados para se fazerem representar, ou seja, os partidos pequenos vão ficar excluídos. Em segundo lugar, os outros partidos todos vão perder número de deputados, portanto nós perdemos a qualidade de deputados que poderiam fazer parte do Parlamento. Isso é tirar dignidade ao trabalho parlamentar e empobrecer a nossa democracia. E em terceiro lugar, eu acho que no fundo também vai tirar representatividade a cada círculo. Porquê? Porque, por exemplo, se num círculo o número de votos maioritários for nulo, esse círculo elege 0. Quais é que são as consequências práticas disto? A responsabilidade das suas pessoas. Eu vou-te explicar qual é que é a responsabilidade. É que, no fundo, as pessoas que quiseram votar num partido porque temos que ver uma coisa, o voto branco e nulo não diz nada. O voto branco e nulo não diz uma determinação, não tem uma vontade política. Nós podemos só concluir que aquela pessoa não se sente representada, mas isso não traduz qual é que é a ideia de representação dela. Qual é que é o problema disto? É que, se no caso em que vai haver mais votos nulos e brancos do que aqueles que se fizeram representar, nós temos uma vontade política que não sabemos qual é que é, a suplantar uma vontade política direcionada. Ou seja, os eleitores que se sentem representados vão ficar sem um deputado, porque aqueles que ou não conhecem o sistema eleitoral ou não se sentem representados vão substituí-los. Ora, isto é extremamente injusto e, no fundo, fazemos com que aquelas pessoas que se queriam fazer representar não o possam fazer. Ou seja, temos menos democracia. Depois, não resolve minimamente o problema da abstenção, não é? Porque ele já disse que a abstenção ficava de fora. Portanto, em conclusão, o que é que isto é? Não resolve nada, não é? Não resolve nenhum problema estrutural e acaba só por ter malefícios. E fazendo só aqui uma curta análise sobre isso, o que é que podemos dizer? Eu acho que isto até mostra o estado de perdição em que se encontra o PSD. Acho que o Marcelo já o denunciou, não é? No seu famoso discurso sobre a crise da direita. Acho que mostra que é um PSD que está, acima de tudo, desnorteado, porque perdeu o discurso das contas certas. Não mostra que não tem qualquer tipo de visão de futuro, não é? Perdeu contas certas, porque estou ao lado do Bloco de Esquerda e do PCP no caso dos professores, e perdeu esse discurso para o eleitorado de centro. Depois, em segundo lugar, não tem qualquer tipo de visão futuro. E depois, em vez de estar a tentar fazer uma oposição ou ativa, não é? De propor, ou negativa de dizer mal, no fundo vem trazer umas propostas que não existem em lado nenhum e que, honestamente, é uma conversa que eu poderia, e concordo contigo, poderia ouvir realmente num café. O que é que nós temos? Nós temos na prática um PSD. Acho que temos um PSD perdido, sem discurso político que consiga agradar aos militantes e à população e à beira do colapso. Depois, quanto às questões que aqui lançaram dos círculos uninominais e também gostava até de me pronunciar sobre a questão do Senado do Cristiano, que eu acho que é uma questão até interessante, ok? É assim, quanto aos círculos uninominais, eu acho que eles têm argumentos pró e contra. Eu por princípio, acho que estaria mais contra. Porquê? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque acabamos por ter pessoas que são eleitas devido à pessoa que é e não às ideias que representam. Ou seja,
a vertente sairia do plano das ideias para a vertente personalista, em que certas pessoas, especialmente no interior, em pequenas comunidades, em pequenos círculos, o que nós teríamos é que São o mais homem a- grande, são mais atrasadinhos. o homem, não é serem mais atrasadinhos, é que as relações de poder numa cidade são muito mais mitigadas devido à quantidade enorme de pessoas, enquanto que em pequenas aldeias e em pequenas zonas não é serem atrasados. Há mais desonestidade? Não há mais desonestidade. É que o efeito, por exemplo, de um empresário será muito maior do que, por exemplo, numa grande cidade em que existem vários empresários. Há mais caciquismo no interior do que no litoral. Há mais caciquismo no interior. E vou dizer porque é que há Do que mais no litoral. Depende do litoral, dos grandes Não, centros lá urbanos. está. Não é uma questão de litoral interior, é Nós questão ainda temos um longo de programa mais pela urbanização. frente, portanto... E vou dizer porquê. Eu vou-te dizer porquê. Porque estas pessoas, no fundo, vão ser eleitas não por aquilo que defendem, mas por aquilo que são. E muitas vezes aquilo que são tem a ver com a posição que elas representam perante a comunidade e não qual é que é o projeto político que elas defendem. E por isso, eu, por natureza, seria muito mais contra os programas eleitorais. Depois, acho que... Mas as pessoas continuam a ser nomeadas pelos partidos. não é? Continuam, mas os partidos iam escolher as pessoas que fossem... Ou seja, percebes o Mas ponto, esse não é? fenómeno E acho que para já responder... acontece nos municípios para ti, então, ou não? Não, porque é a escolha Não, do nos partido. municípios Sim, menores. mas acontece e acho que não deve acontecer para um plano nacional. Depois, acho que existem outras formas de corrigir os problemas que os círculos têm, nomeadamente dos partidos se abrirem mais à sociedade civil e a escolha dessas pessoas não ser pelas culpas dos partidos, mas mais participada pelos militantes. Depois, em relação ao Senado que o Cristiano apresentou, Cristiano, se esclarece-me só aqui, a tua ideia de Senado era uma espécie de congresso americano em que havia representantes dos Estados, não é? Nós um dia vamos ter tempo só para discutir as propostas do só Cristiano, para mas mandar agora tens aqui- de falar do Rio. Ok, desculpa lá, já lá Cristiano. vamos. Mas é assim, eu acho que a ideia de Senado, dia. acho que a ideia de Senado não faz sentido nenhum para um país pequeno e unitário que é Portugal. Acho que introduzia paralisia nas instituições políticas e, em segundo lugar, acho que iria gerar uma dinâmica perversa em que aqueles deputados não estão a representar o círculo de eleitores, mas uma região, e isso levaria à concorrência de eleições e à aliança de certas regiões contra outras regiões. Depois, também tens de ter uma coisa em consideração no nosso sistema, que é o deputado não é eleito, portanto, ele não representa a região, ele representa as pessoas. E acho que com esse tipo de sistema que propões e esse mitigar uma lógica de visão nacional, iríamos ir para uma lógica em que era uma ideia de nação repartida em pequenas zonas. E isso eu acho que é nocivo pelas razões que já te apresentei. És contra ou a favor da regionalização? Por fim, a última questão que... Não tenho que pronunciar sobre isso porque eu tenho uma opinião mais complexa sobre isso, porque só sei a favor e contra. Acho que há ao lado das coisas. Mas acho que existia uma solução que também me cabia a mim também ser um bocadinho criativo, e acho que uma das coisas que podia resolver grande parte dos nossos problemas, mantendo o sistema como ele está, era nós obrigarmos cada um dos deputados dos círculos a ir mensalmente aos seus círculos e ter uma reunião com a comunidade que o elegeu, e essas pessoas poderem discutir com ele e poderem se fazer ouvir de uma forma direta, em vez de ele só estar cá em Lisboa e as pessoas não poderem ter acesso a ele. Acho que supostamente é por isso que eles têm assim. segunda-feira para... Normalmente Não, é assim. mas isto eu percebo que No existe, PS, mas não não. existe uma prática. Não, alguns deputados do PS fazem. Agora, eu Vamos acho que deixar o debate genericamente não está generalizado em todos os partidos. Acho que era giro haver essa obrigação. Acho que melhorava a democracia em Portugal. Obrigado, Duarte. Vamos passar então ao próximo ponto. Camacho, vamos começar contigo. João Miguel Tavares apela à classe política, dê-nos qualquer coisa em que acreditar. Vamos analisar muito rapidamente os dois discursos do João Miguel Tavares. Eu vou-te pedir que pronuncies-te mais sobre o primeiro, que foi o que foi dado em Porto Alegre, dia 10 de junho, no qual, pela reação popular que tem sido feita perante isto, ele traz ao de cima a preocupação popular da diferença entre o nós e eles. Nós, cidadãos, estamos afastados deles, políticos. Apresenta-nos também esta ideia que no pós-25 de Abril todas as gerações tiveram qualquer coisa a ocultar, que era o fim do fascismo, a integração na União Europeia, que a nossa geração, na presente conjuntura, não tem objetivos políticos, então pede aos políticos para nos darem qualquer coisa em que acreditar. Tu, enquanto político, como vocês todos aqui nesta mesa são, simpatizas jovens políticos. Jovem interessado na Conselho de Lisboa, Como participas das preocupações do João Miguel Tavares, achas que houve aqui um certo nível de populismo baratuxo? O que é que tu achas? Com que olhos é que tu vês isto? Não, eu vi, enfim, são dois discursos diferentes, como tu bem disseste. O João Miguel Tavares, antes sequer de abrir a boca para se pronunciar na sede própria, já havia uma grande crítica por parte de uma franja social em relação à sua indicação enquanto presidente para as comemorações, porque era muito novo, eventualmente não tinha aquela experiência de vida que ditasse, não recolhia aqueles requisitos que algumas pessoas entendem que uma pessoa que ocupa este lugar deve ter. Enfim, eu acho que isso foi tudo um conjunto de críticas assim um bocadinho inócuas e disparatadas, e o João Miguel Tavares
É uma pessoa com destaque e acho que tem sido uma voz da sociedade civil e do ramo da intervenção na opinião pública e publicada importante. E, portanto, nesse sentido, eu acho que o João Miguel Tavares ele faz um discurso que realmente não foi indiferente a quem o ouviu. Na minha opinião, é um discurso popular. Não acho que seja um discurso populista neste sentido, porque eu acho que o João Miguel Tavares acaba por detectar aqui algumas necessidades, algumas críticas ao nosso sistema político que é verdade que podem ser dialogadas em espaços comuns, mas são críticas que me parecem justas de uma fragmentação que existe de alguma maneira por parte dos políticos e dos eleitores. Agora, eu não acho que o João Miguel Tavares tenha um discurso populista, porque o discurso dele é de uma crítica construtiva ao sistema português. Não é um discurso de vamos acabar com os partidos, não é um discurso de vamos acabar com a classe política e regenerar de cima a baixo quem intervém na causa pública. Mas tu vês, por exemplo, o mesmo discurso que o João Miguel Tavares fez aqui a ser dito pelos políticos? Acho que está aí um bocadinho do distanciamento que ele apresenta. Mas isso não tem mal. Eu acho que isso é uma qualidade e por isso é que eu acho que também ele foi escolhido precisamente por isso. O João Miguel Tavares, eu já tive a oportunidade de assistir um bocadinho a este comportamento que ele tem com a política, tem um comportamento verdadeiramente desprendido. Eu posso dar um exemplo disto. Quando foi realizada a campanha eleitoral por parte da Associação Cristas aqui em Lisboa, nós convidámos no ciclo do Ouvir Lisboa João Miguel Tavares para participar numa sessão sobre cultura, acho que foi esse o tópico, ou era outro tema da cidade importante. E o João Miguel Tavares disse que rejeitava o convite porque não queria criar uma proximidade com os intervenientes de primeira linha dos partidos. E eu acho que isso é saudável no sentido de um desprendimento e de lhe poder apresentar as críticas que são relevantes. Eu acho que ele, nesse sentido, até acaba por ser uma exceção de um jornalista, um opinion maker, que não está entrosado com a esfera política ou partidária e, portanto, tem esse desprendimento. Se eu acho que um líder político ou partidário assumiria aquele discurso, possivelmente não, porque teria outros interesses a cautelar. O João Miguel Tavares, como em particular... Mas tu não achas que reside aí parte do problema? Enfim, ele não tem que ter uma preocupação institucional como os líderes dos partidos. Não, mas tocando o facto de ele ter a capacidade de dizer que o país está anémico não deveria ser uma responsabilidade que os líderes políticos também certo, seriam? eu acho que os líderes políticos de uma maneira ou de outra procuram fazer esse diagnóstico, poderão não fazê-lo por conveniência eleitoral, há diferença no discurso. Agora, eu queria destacar aqui alguns aspectos que me parecem importantes também do primeiro discurso do João Miguel Tavares. Em primeiro lugar, a questão que ele destaca da mobilidade social. Ele faz uma crítica feroz ao estado do elevador social em Portugal, essa incapacidade muitas vezes de agentes do interior de contextos menos favoráveis ou mais favoráveis, como queiramos chamar, a dificuldade que existe em Portugal numa pessoa em se ingrar pelas suas qualidades, pelo seu trabalho, pelo seu mérito próprio. Isto poderia ser assim um chavão comum, mas eu estive a investigar e, por exemplo, Portugal é o país da União Europeia, apesar de existir uma evolução, onde os índices de mobilidade social são menores. Portanto, isto é uma crítica que não é... Porque isso foi um apontamento que se fizeram. Por exemplo, o Daniel Oliveira disse que tudo o que o João Miguel Tavares tinha dito era fácil de concordar. Eu, por acaso, discordo bastante. Eu concordei com o discurso dele, mas identifico vários pontos que quadrantes distintos podem divergir. A questão da mobilidade social, a crítica que existe também à falta de igualdade de oportunidades. Depois, esta ideia que eu acho que foi justa, que ele desmontou bem no Dia de Portugal, que é a percepção de que nós podemos ser patrióticos, mas não ser nacionalistas. Ele não disse isto por estas palavras, mas, por exemplo, o Presidente da República diz sempre que os portugueses são os melhores. Ele até fez um contraponto que eu achei interessante, que foi: nós não somos os melhores, nem temos de ser os melhores. Temos, eventualmente, um conjunto de qualidades e um papel que podemos pensar enquanto comunidade. E eu achei que isso, não sendo um discurso separatista, de exaltação excessiva do nosso ego, também valoriza a nossa comunidade. Acho que isso foi um aspecto importante. Depois, o discurso que ele tem em Cabo Verde, eventualmente é um discurso menos disruptivo, mas que acaba por ter ali alguma
alguma ideia do que deve ser o papel de Portugal no contexto internacional e perante um povo que lhe é querido, que é o povo de Cabo Verde. Depois, muita atenção no que é que isto se reflete a nível de políticas públicas, não é? Esta consciencialização de que Cabo Verde foi alvo de uma submissão cultural por parte dos portugueses. Muito bem, podemos fazer esse diagnóstico mais histórico. Agora, isto depois vai se refletir em que tipo de políticas? Eu particularmente não sou favorável a que exista, por exemplo, como já se discute, cotas para estudantes cabo-verdianos nas faculdades portuguesas. Hoje em dia o que existe é um sistema que me parece interessante, que é de cooperação entre os Estados, em que existe uma comunidade cabo-verdiana, angolana, moçambicana a estudar em Portugal e nas instituições de ensino superior. Esse ensino até pode-se estudar alguma massificação do mesmo, mas não me parece que o salto seja depois nesse sistema de cotas mais identitárias. Mas eu concluiria assim, dizendo que acho é normal que tenha sido um discurso que incomodou muita gente. Eu acho que é um discurso que espero que tenha incomodado e feito comichão à classe política nos diferentes quadrantes, porque toca em pontos importantes. Agora, a nível de consequências, vamos ver. O debate sobre a corrupção também é importante, sobre o compadrio e as relações promíscuas nas famílias com pessoas como Carlos César ao seu lado também acho que foi oportuno. Portanto, vamos ver no que é que resulta. Fico satisfeito, não estou à espera que João Miguel Tavares venha a ser político, espero que ele mantenha o seu papel de intervenção na sociedade civil. Duarte, vamos passar para ti. Continuando a focar-nos no primeiro discurso, eu quero dar a chance de se pronunciar ao Cristiano mais sobre este segundo discurso. Com que olhos é que tu próprio vês esta criação desta distância do nós e do eles, do ele trazer de cima este género de problemática? Achas que é uma problemática que está muito afastada da classe política? A classe política evita falar deste género de termos? E já agora o Camacho apresentou aqui esta ligeira provocação, que foi a escolha do João Miguel Tavares, não foi uma escolha consensual para presidir estas comemorações. Não sei com que olhos é que tu viste a escolha e não sei se a tua visão sobre o João Miguel Tavares alterou-se com base nestes dois discursos. Bom, em primeiro lugar, não se alterou muito, acho que ele foi coerente com aquilo que tem vindo a defender enquanto comentador. Acho que a escolha não foi inocente por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que no meio da crise da direita era uma espécie de criar um opinion maker que poderia valorizar. Pronto, sabemos que ele tem posições mais de direita, não é? Mas ele foi escolhido bem antes da crise da direita. Sim, mas acho que foi um contraponto, acho que seria um contraponto ao governo, não é? Evidente. Depois, agora quanto ao discurso em si, eu acho que o discurso, eu pensei bastante sobre isto e eu concluí mesmo que o discurso é populista. E vou-vos dizer porque é que eu acho que ele é populista. É o seguinte. Acho que a ideia do us versus them, o nós contra eles, em primeiro, ela não é exclusiva de pessoas fora da classe política, ela aparece dentro da classe política. Por exemplo, o Chega, não é? Que o Cristiano gosta tanto, faz essa divisão. Ele faz essa divisão e faz essa divisão de nós contra eles. Mas eu acho que tem que haver aqui alguma análise entre aquilo que esta divisão entre elites e o povo e a raia miúda, como ele quis colocar. Acho que os populistas roubaram a ideia de divisão da sociedade. Mas acho que por vezes esta divisão. A divisão de sociedade já existia antes, não é? Não, a ideia de um discurso. Exatamente, mas eu acho que muitas coisas do PCP são claramente populistas, sim. E acho que os populistas de extrema esquerda e de extrema direita têm uma ideia de divisão da sociedade. Agora, eu acho que essa divisão, por vezes, não é só precisa, como é desejável e saudável para a democracia. Se um discurso concentrado na divisão pode ter em si a cisão social. Se nós não o fizermos e se nós não reconhecermos aquilo que nos divide, somos incapazes de ter resposta aos problemas dos ricos e dos pobres, dos homens e das mulheres, dos heterossexuais e dos homossexuais e da classe política e da classe da sociedade civil. Entrando aqui no fosso que ele colocou entre a classe política e o povo. Eu acho que esse fosso advém principalmente pelo facto de termos uma democracia sem democratas. Ou seja, nós temos uma estrutura formal a funcionar, mas eu acho que a democracia não existe no coração dos nossos concidadãos. Ao ponto de que se fosse dissolvida a nossa democracia, nós não a conseguiríamos reconstituir naturalmente. Acho também que existe um desconhecimento de como é que funciona o sistema, porque é que ele é assim.
E acho que... Mas tu atribuis essa falha à classe política? Eu atribuo esta falha a uma tríade responsáveis. Atribuo à classe política por não ser pedagógica, porque as pessoas não percebem quando votam, não votam num governo, votam num parlamento. Atribuo à escola pública e àquilo que foi o governo do PS e do PSD e também do CDS momentaneamente, de não educar porque é que as nossas instituições funcionam assim, e atribuo também aos mídia que participam nesta falsidade, não é? Como é que o sistema funciona, porque as pessoas quando votam no Parlamento, lá está, estão a eleger para o Parlamento. Dito isto, acho que existe um desconhecimento de como é que funciona o sistema e porque é que ele é assim, não é só como funciona, é porque é que ele é assim desenhado. E depois, acho que existe uma ausência de participação política que não se esgota no café ou no Facebook. A geração da democracia, que o Miguel Tavares faz parte, vê os seus direitos políticos a começarem e acabarem no voto e na crítica. E eu acho que isto é um brutal problema. Acho que, como o Rousseau dizia, o povo inglês pensa que é livre com as suas eleições, mas só é livre uma vez a cada 4 anos. E acho que este tipo de intervenção política é pequena. Porque agora, dando este enquadramento, eu vou-vos explicar então porque é que eu acho que o discurso é populista. Porque tornar nobre, né, este enobrecimento do povo, da raia miúda, é o oposto precisamente da política. O objetivo da política é transformar a sociedade, é moralizar a sociedade, é enobrecer os cidadãos e elevar a comunidade sobre ela própria. Não é descartá-los da culpa que têm e apontar as culpas para uma classe política distante da sociedade. A crítica honesta que o José Miguel Tavares podia fazer era criticar ambos os lados. Dizer que sim, a classe política tem problemas, que sim, a classe política está distante da comunidade. Mas também não esquecer que a classe política não é uma casta indiana. Os políticos não são só os filhos uns dos outros que se revolvem lá. Não é uma casta indiana. A classe política emerge da própria comunidade. Ela depende daquilo que é a comunidade. E nós teremos uma classe política melhor quanto maior uma classe democrata da sociedade civil nós tenhamos. Por isso é que eu acho que o discurso é populista. Porque o discurso, no fundo, vem dizer o quê? Vem dizer que nós, os portugueses, que todos fazemos tanto, não temos melhores políticos. A culpa é dos políticos, não é nossa. Desculpem, mas eu, apesar de não gostar muito do Kennedy, eu acho que aqui lança-se a questão do Kennedy, que é ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Porquê? Porque é que o discurso é populista? Porque o discurso isola da responsabilidade quem podia ter responsabilidade e centra a responsabilidade numa das partes. Portanto, isto é o povo virtuoso, o povo bom, contra uma classe política corrupta e decadente. Quando nós sabemos muito bem que ela é decadente e corrupta, se o for na totalidade, porque acho que não é na totalidade, porque falta um espírito democrata da comunidade de melhorar essas mesmas instituições. Eu vejo as pessoas a criticar os políticos, mas eu vejo as pessoas a participarem mais em partidos políticos, a exigirem mais referendos e exigirem mais estruturas de participação. Nesse sentido, e só para terminar, eu estou a adorar ouvir-te falar, mas tens mesmo que acabar. Eu acho que é um discurso populista. Acho que apela aos sentimentos mais simples e despreza os mais elevados porque eles são difíceis. Acho que nem sequer tenta abordar esses sentimentos elevados, eles abandonam, e acho que é um discurso de desresponsabilização e de imoralização dos cidadãos. Obrigado, Duarte, gostei muito de ouvir falar. Eu senti aqui foi uma emoção viva, foi bom, foi um verdadeiro senador. Cristiano, vamos passar para ti agora. Falando agora do segundo discurso, João Miguel Tavares defende mais oportunidades para a população afrodescendente e o uso do crioulo nas escolas portuguesas, assim o noticia o Observador. Consegues-me dar aqui uma breve contextualização? Há aqui uma série de acusações fortes dizendo que a ligação entre Portugal e Cabo Verde está manchada pela escravatura e pelo racismo e quer que seja dada uma vida digna e educação de qualidade. Não era esta a citação que eu queria fazer. Que Portugal tem de conseguir abrir as portas do elevador social em vez de continuar a oferecer escadas para lavar. São provocações fortes que João Miguel Tavares traz. Consegues-me fazer aqui uma breve contextualização deste discurso e com que olhos é que tu vês? Consigo, e se me deres autorização para me referir que vai ser um bocadinho mais prolongado só em relação ao primeiro discurso, dar ali um toque daquilo que é a minha perspectiva, porque eu acho que tanto o CDS como o Partido Socialista, e considerando tanto o Duarte e o Francisco os estão respectivamente a representar aqui hoje, não estão a conseguir dar, se calhar, uma visão muito clara sobre aquilo que é ou terá sido o que o João Miguel Tavares quis dizer. E o CDS eu compreendo, porque o João Miguel Tavares fez mais pela direita num discurso do que o CDS desde 74 e o Partido Socialista e o Partido Socialista porque para o Partido Socialista está tudo bem e não há problema nenhum, porque o Partido Socialista caminha para uma maioria absoluta, saiu agora de uma vitória nas europeias, não precisamos de grandes reformas ou etc. Agora, quero referir-me àquilo que foi a minha interpretação de ambos os discursos de João Miguel Tavares
de modo muito breve, porque acho que foram 2 ideias fundamentais Consegues fazer em uma cada um deles. contextualização Sim. do discurso? O segundo discurso foi em Cabo Verde, umas celebrações do Dia de Portugal que houve especificamente em Cabo Verde, com a presença dos excelentíssimos 2 presidentes da República, e na qual João Miguel Tavares interviu e arredondando a linguagem e os efeitos utilizados pelo dito, veio dizer que Portugal e Cabo Verde precisam de criar uma relação mais estreita e reforçar o seu elo, precisamente porque existe uma responsabilidade de alguma forma de Portugal perante tudo aquilo que foram os perigos originados e a decadência originada pelo colonialismo, que é quase uma dívida histórica, porque ele depois a meio do discurso tenta ele mesmo afastar essa teoria da sua intervenção. Não é isso que estou a dizer, mas é isso que acaba por dizer e é assim que terá de ser interpretado. Parece-me que, e agora numa análise a esse discurso, foi de facto um discurso duro e apresentou ali alguma desconsideração. Eu diria que é uma desconsideração que precisa de ser atentada em relação àquilo que foram os factos históricos dos tempos coloniais portugueses. E se é verdade, e há uma coisa que eu concordo com o João Miguel Tavares, é que é importante que nós ajudemos a integrar os descendentes cabo-verdianos em Portugal. E concordo com a sua proposta, que ele apresentou lá no meio do seu discurso, de que seria um passo importante começar a dar uns primeiros toques no ensino nas escolas portuguesas através do crioulo, para lhes facilitar precisamente a integração a esses jovens cabo-verdianos. A verdade é que nós concordamos que é de facto preciso fazer isso, mas há aqui uma coisa que nos distingue, é que João Miguel Tavares diz que o devemos fazer sobretudo por causa de todo um passado colonial e todas as atrocidades que cometemos. Eu digo que é precisamente por essa razão, mas vista do lado oposto. Eu acho que nós temos essa obrigação por tudo aquilo que partilhamos em comum com essa comunidade, não só de Cabo Verde, mas também de Angola, mas também de Moçambique e de todos os nossos territórios ultramarinos desde o tempo, ou melhor, do tempo do Estado Novo. E eu acho que esse elo que nós construímos na altura e que é muito mais forte e o qual nos diz muito mais do que algum dia nos vão dizer o elo que temos com os países da União Europeia, deve ser um elo que deve ser reforçado, nomeadamente com esta proposta de João Miguel Tavares, mas não evidentemente pelas razões que ele o diz. E agora, para terminar relativamente a este assunto... aproveita e deixa aqui uma provocação. Que é, até que ponto é que esse elo que é estabelecido entre nós e os restos dos países da CPLP não é estabelecido um bocadinho na ideia deste lusotropicalismo que o próprio João Miguel Tavares vem desmistificar? Ou seja, as nossas relações com as ex-colónias baseiam-se numa determinada imagem que nós tínhamos da nossa ligação com as ex-colónias. Que o João Miguel Tavares vem dizer que não é verídica e que ainda bem que há uma nova geração que está disposta a combatê-la. Isso não é verdade. Nós temos... Claro, e há imensos testemunhos da população, sobretudo em Cabo Verde. Se nós formos falar com a população de Cabo Verde, eles reconhecem o impacto positivo que Portugal teve na construção do seu país. E acho que é quase um complexo que nós temos quando chegamos a um certo nível de intelectualidade, que um dia quero chegar ao nível de intelectualidade de João Miguel Tavares, para conseguir também sensibilizar-me com aquilo que foram as atrocidades que cometemos e ignorar apenas ou considerar apenas um lado do problema. Sim, o caso de Cabo Verde e São Tomé é um bocado distinto. Sim, exatamente. E agora, relativamente, e para terminar àquilo que foi o primeiro discurso, acho que tirei 2 ideias fundamentais e é por isso que a esquerda não gosta do discurso de João Miguel Tavares. O primeiro é que confrontou e expôs aquilo que é uma realidade distinta de construção de sociedade entre a esquerda e a direita. Isso está claro. É que enquanto a esquerda procura manter um Estado forte, central, concentrado, de grande influência na vida das pessoas e no dia-a-dia das pessoas, porque é a única forma de conseguir garantir o controle sobre todas essas pessoas, porque se nós formos verificar, é a maior parte do eleitorado do Partido Socialista, são precisamente os funcionários públicos e os funcionários que estão diretamente na dependência do Estado. Portanto, é importante que o Partido Socialista mantenha o Estado grande e é normal que quando nós temos tanta ligação, tanto elo criado, e é engraçado que o Duarte ainda há bocado criticava o elo próximo e o elo de proximidade que havia nos distritos mais pequenos para a criação de círculos uninominais, e aqui a lógica é precisamente a mesma, e a mim choca-me porque aquilo que João Miguel Tavares vem dizer é: não podemos estar dependentes de grandes instituições, porque grandes instituições trazem grandes vícios e nós precisamos é de restabelecer uma sociedade de meritocracia onde cada um cresça por si e onde não importa se quer ser tratado num hospital público ou num hospital privado, ou se quer estudar numa escola pública ou numa escola privada. Mas estamos a dizer uma coisa: a esquerda não defende um Estado maior para influenciar as pessoas. A esquerda quer um Estado... É para as controlar, Duarte. O Estado é o protege o forte do fraco, percebes? E sem esse Estado estamos entregues à lei da natureza. Nós não temos tempo para esta discussão, temos que passar para um último tema.
Já por minha grande falha, já extravasámos muito o nosso tempo. Duarte, agora sim vou passar para ti. PSD volta ao lado da esquerda para acabar com as taxas moderadoras no centro de saúde em 2020. Temos muito pouco tempo para fazer aqui uma contextualização, portanto, explica-me o que é que está aqui, porque esta decisão do PSD e do PS de votarem ao lado de um projeto de lei do Bloco de Esquerda e desta atual provocação que o PS tinha dito que não iria votar neste projeto e depois de repente muda a posição e vota ao lado do BE. Com que olhos é que tu vês estas decisões? Vou começar por responder à tua pergunta, fazer o enquadramento e dar a minha opinião. Em primeiro lugar, vejo com muita felicidade a opção do Partido Socialista votar ao lado do seu parceiro. Acho até que devíamos ter ido mais além do que aquilo que fomos. Então, enquadrando a questão, o que está aqui em causa é o fim das taxas moderadoras, não em toda a saúde, mas em todas as consultas de especialistas em hospitais, prescritas por médicos de família, consultas de seguimento e exames prescritas por profissionais do Serviço Nacional de Saúde. E o fim das taxas de cuidado nos centros de saúde e todo o tipo de prestações de saúde que forem dados por profissionais da saúde. Ou seja, o que é que, no fundo, ir a estas consultas de seguimento já não tem que se pagar, ir às urgências ou ir aos centros de saúde inicialmente também não tem que se pagar, ir às urgências aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde tem de se pagar. Pronto. Porquê é que eu vejo isto com grande felicidade? Porque vejamos, o que é que está por trás das taxas moderadoras? As taxas moderadoras nunca foram feitas para financiar o Serviço Nacional de Saúde, aliás, porque elas não representam sequer, elas não representam o custo do serviço, não é esse o objetivo, elas servem, como o nome indica, para moderar. E para moderar o quê? O sobreuso ou o abuso do serviço, para não o ocupar em demasia, com inutilidades, etc. Pronto. Então, se o objetivo das taxas moderadoras é moderar este serviço e prevenir o abuso, ele não se verifica, este cenário não se verifica se for um profissional de saúde a referenciar. Mas é evidente que sim. Porquê? Porque eu não vou lá, se me dói a cabeça, eu tenho um profissional de saúde e sim senhor, o senhor tem um problema, vá para o hospital. Ou seja, nós estamos a obrigar pessoas a pagar em que nós sabemos que não há abuso e, portanto, eu gostava muito bem que o Camacho fosse justificar isto, gostava muito bem que ele justificasse porque é que estamos a moderar aquilo que não é preciso ser moderado. Depois, em segundo lugar, nós também sabemos que as taxas não são sequer representativas do orçamento da saúde. Elas representam 2% daquilo que é o orçamento da saúde. Portanto, retirar as taxas não estamos a tirar financiamento à saúde. Concordo e digo já desde já que acho que o Partido Socialista devia investir mais na saúde. Acho que as esperas dos hospitais são uma vergonha. Adianto-vos já isto e acho que o caminho é investirmos mais num Serviço Nacional de Saúde com qualidade para todos. Depois, vendo que as declarações do CDS são dizer que durante a coligação CDS-PSD aumentou o número de pessoas isentas, ou seja, que as pessoas quando recebem um certo tipo de valor não têm de pagar. Isso no fundo é constatar aquilo que foi a maior ruína de um governo nacional em 40 anos de democracia, que foi o número de pobres aumentou brutalmente, portanto aumentou o número de isenção. Portanto, isto é um argumento que só funciona contra o próprio CDS-PP. Agora, qual é que é a minha opinião no meio disto? Eu acho que nós temos que, enquanto sociedade, e acho que é o caminho que devemos seguir, acho que temos que ir além das taxas moderadoras da saúde e fazer toda a saúde gratuita. E porquê? Por 3 razões. Em primeiro lugar, porque fazemos com que o Estado Social seja valorizado. Ou seja, nós fazemos... Não, temos sempre as 3 razões, não sei que sejam muito rápidas, tens 40 segundos. Pronto, mas são rápidas. Nós valorizamos o Estado Social e fazemos com que as pessoas acreditem mais nele. É que as pessoas hoje pagam imensos impostos. E depois chegam às coisas do Estado e têm que pagar. Portanto, pagam 2 vezes. Pagam no IRS e pagam quando o serviço se usa. Isto faz com que as pessoas sintam que estão a ser duplamente tributadas. O serviço tem que ser gratuito para todos e a vos digo mais. O pobre e o filho do Ricardo Salgado devem pagar o mesmo. E devem pagar o mesmo, e vou-vos explicar porque é que deve ser gratuito para todos, porque apesar deles terem situações diferentes, a diferença daquilo que devem pagar acontece em sede de IRS. E portanto, esse é o tipo de diferença que deve acontecer. Agora, no tipo de receber serviços sociais, o caminho que nós queremos é um Estado Social para todos. Agora, só para terminar, as taxas moderadoras nas urgências representam, para quem recebe o salário mínimo, quase um dia de trabalho. Portanto, isto é criminoso. Uma pessoa que recebe o salário mínimo, Portugal é um dos países que mais recebe o salário mínimo na Europa. Mesmo que te cortar a palavra, também vai acabar. As pessoas que recebem o salário mínimo em Portugal, e Portugal é o maior país da Europa, estão a pagar um dia inteiro de trabalho por causa disto. Os países como o Canadá e o Reino Unido não têm taxas moderadoras e têm um serviço de qualidade. E mesmo para terminar, existem formas alternativas de responder ao abuso. Portanto, quando vem aqui o CDS e o PSD propor formas conservadoras do Estado Social, é o caminho. E a minha opinião e do Partido Socialista dizer que não, e que o caminho não é esse. O caminho é ter saúde
justa e acessível para todos. Obrigado, Duarte. Cristiano, vamos passar para ti. Sim, e começo com uma irritação. Que é uma Irritações. E já irritação agora depois que foi explica-me porque é que o PSD trazida votou agora favoravelmente a esta E proposta. depois explico porque é que o PSD votou favoravelmente. Então vai. Se conseguires. Se conseguir. Em primeiro lugar, estou revoltado porque aquilo que o Duarte traz hoje é aquilo que me irrita um bocado na esquerda, que é a ideia de que aquilo que são as causas sociais e a justiça social só está atribuída à esquerda. E a esquerda defende o que defende, como sustentou agora, como argumento, porque isto promove a justiça social. Bem, todos queremos justiça social. Todos queremos que toda a gente consiga aceder a um hospital Qual é a ou pergunta? uma Qual é a escola. justiça? O que nós queremos é que todas as pessoas acedam de acordo ou com critérios de qualidade. Essa é que é a grande diferença. E nós tivemos agora esta medida que foi, por exemplo, uma proposta de lei do Bloco de Esquerda. Veja-se lá, o que diz logo muito sobre o tipo de medida que é. Porque nós julgamos a proposta pelo lei de partido, base- não é? desculpa. Isso é um ótimo... Para já eu recomendava tires de ler a proposta, porque o Duarte esqueceu-se e abordou apenas uma parte da mesma proposta, que é Disse a aquela relação que se final. refere, àquilo que são as atribuições ou por exemplo, se um médico nos mandar para um centro de saúde ou para um hospital e nos prescrever uma consulta ou um exame, nós pagamos. Mas a outra, e era isso que o Duarte se referia quando falava da importância desta medida. O que ele não disse é que estas taxas moderadoras também foram desaplicadas naquilo que são os centros de saúde. Ou seja, basta irmos a um centro de saúde, e já não pagamos taxas moderadoras. Esta conclusão leva-me a alguma incredulidade pela forma como ouvi o Duarte citar, como citou também a Marta Temido, a Ministra da Saúde. Porque eu não percebo como é que o PS, no dia de ontem, vem dizer que as taxas moderadoras só servem para moderar o acesso e não têm impacto orçamental, como não têm, porque são apenas 1% das 2%. receitas. Então eu não percebo como é que agora vêm a votar uma proposta que visa acabar com as taxas moderadoras, ou seja, acabou com a moderação no acesso aos centros de saúde, nomeadamente. O que é que vai acontecer? É que pessoas, como tu bem dizias, que vão estar com dores de cabeça ou Isso etc. não é significativo, Cristiano. Isso não é significativo. Não Não é minimamente significativo. O problema do Partido Socialista é que nada é significativo. E eu gosto de Quantas usar... pessoas é que usam Deixa-me indevidamente? terminar, falaste quase uma hora, Duarte. Cristiano, deixa-me só te fazer então Força, uma provocação. Estas restrições não se aplicam só às que sejam prescritas por profissionais do Serviço Nacional de Saúde? Falamos de cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários são aqueles que são disponibilizados por um centro de saúde. E esse é o princípio superior que rege as disposições dos cuidados de saúde primários como o centro de saúde, que deve ser a primeira instância a que uma pessoa recorre quando visa um tratamento médico. É o centro de saúde. Ora, o que é que se passa aqui? É que este centro de saúde, como um hospital normal, nós tínhamos de pagar as taxas moderadoras, porque senão, evidentemente, que haveria um acumular de situações e um acumular Quantas de pessoas é que pessoas. usam indevidamente? Duarte, Duarte, eu não sei, não tenho assuntos. Aquilo que eu sei é que acabar. é uma medida, e deixa-me só criticar e para terminar, Luís, e foi este o ponto em que me interrompeste, quando eu disse que é um problema teu e é um problema do Partido Socialista acharem que nada tem consequências e que nada tem importância. Eu gosto de usar um princípio que é uma frase de Epicuro, que diz o seguinte: faz tudo como se alguém te contemplasse. E isso significa que em cada ação diária que nós fazemos, inclusive na nossa ação política, nós devemos ter sempre subjacentes critérios de racionalidade económica. E se chegamos a um ponto em que tomamos uma medida, como esta medida aqui, do fim das taxas moderadoras nos centros de saúde, onde pomos um milionário e o filho do milionário a deixar de pagar a taxa que ia pagar para ajudar a sustentar o Serviço Nacional de Saúde, isso é insustentabilidade financeira. E a insustentabilidade financeira leva-nos às crises financeiras que já levou, às custas do Partido Socialista, e esperemos que nas legislativas próximas em outubro o cenário mude para Portugal e as gerações futuras se salvarem. Em 30 segundos, explica-me só porque é que o PSD votou favoravelmente esta proposta. Eu não percebo. É só mesmo, A revolta é a mesma, e já que me dás estes 30 segundos, a revolta é mesmo porque eu não percebo porque é que o PSD votou. Porque o PSD, e aquilo que distinguiu o PSD do PS, foi na primeira criação da Lei de Bases da Saúde, da famosa Lei Arnaud, o PSD e o CDS votaram contra precisamente por causa de toda esta ideia de gratuitidade do sistema de saúde. Tinha um sistema alternativo. Exatamente. Aquilo que se passou foi... Deixem-me terminar, por favor. Aquilo que se passou foi com a maioria absoluta de Cavaco Silva abriu à iniciativa privada à saúde. E aí sim, verdadeiramente, se concretizou o Serviço Nacional de Saúde. Porquê é que o PSD propôs isto na altura? Também por critérios de sustentabilidade financeira, para não termos todas as despesas, e agora votou em sentido contrário. E por fim, para terminar, só deixar uma nota de pesar, porque criticámos todos aqui muito quando Isabel Moreira estava na sala do Parlamento a pintar as unhas, mas pelo menos estava lá. Gostaria de deixar pelo menos esta nota de pesar pela ausência da Assunção Cristas do debate, da ausência da Assunção Cristas deste debate, quando trocou as suas responsabilidades de soberanas para ir dar uma conferência de imprensa partidária.
Camacho, vou-te passar a palavra só mesmo para acabar. O CDS votou contra esta proposta. Também estava a ver aqui os números e são estas taxas moderadoras 20 dos centros de saúde, esses rendimentos são superiores aos 89 milhões de euros. Esta necessidade de alguma contenção orçamental pesou nos motivos pelo que... Mais rapidamente dirás-me tu, porque motivo é que o CDS votou contra esta? O CDS ainda não disse. Não, vai disse, apresentar senhor. uma declaração. Já disseram? Já disseram, porque vão, para além da declaração de voto que vai ser entregue, houve debate parlamentar e os motivos foram apresentados para esse efeito. Não foi Assunção Cristas, não tinha de ser Assunção Cristas. Eu, por acaso, Vamos deixar por o Francisco Camacho responder. não é líder do grupo parlamentar. Não obstante, eu gostava de dizer aqui, isto explica um bocadinho o contexto, que não é exatamente o contexto que o Cristiano, ou melhor, o Duarte apresentou aqui, porque, em primeiro lugar, de momento, as taxas moderadoras, 60% da população portuguesa já é isenta de pagamento de taxas moderadoras. Este é o referencial número 1. E existem 14 categorias, 14 grupos que acabam por caracterizar de modo distinto este regime da isenção. Um deles, por exemplo, o Duarte falou aqui, fez um cálculo, eu não sei qual foi o referencial dele da taxa moderadora, considerando que as taxas moderadoras começam nos 3,5€ e podem ir até aos 40, mas uma pessoa que oferece o salário mínimo nacional é isenta de pagamento de taxas moderadoras em qualquer circunstância, seja em centro de saúde, seja com prescrição médica ou não. Pronto, portanto, tem que haver aqui alguma clareza no debate. E os motivos que levam o CDS a apresentar este sentido de voto há aqui duas linhas sempre principais nesta questão das taxas moderadoras. O Duarte já explicou um pouco o conceito das taxas moderadoras. Eu não tenho nada a acrescentar a esse respeito. E há duas linhas. Uma linha que acredita que a utilização de taxas moderadoras é uma barreira no acesso à saúde, coisa que eu não acredito, porque estes 14 grupos já contemplam diversos estratos da população que poderiam ter dificuldades pelo pagamento das taxas moderadoras e, portanto, esse debate termina. E depois, por outro lado, uma linha que é aquela em que eu acredito, que defende que as taxas moderadoras procuram atingir uma eficiência na gestão dos recursos no SNS. Podemos discutir se hoje em dia há outro tipo de mecanismos que são debatidos a nível da saúde. Eu acho que as taxas moderadoras, face ao quadro que existe e não havendo outro tipo de mecanismos que tenham sido aplicados para evitar a utilização abusiva do Serviço Nacional de Saúde, é um sistema eficaz. Agora, então, tem sido eficaz. Duarte. E essas barreiras, não existem barreiras no acesso ao SNS, isso é uma falácia a apresentar-se essa questão. Mas as barreiras que existem, sobretudo na saúde, não se prendem na prestação dos cuidados médicos, no acesso aos cuidados médicos via custo económico. Apresenta-se nas dificuldades sucessivas que têm-se degradado no atraso nas consultas, no não agendamento, nas unidades hospitalares que cada vez têm menos dotação dos serviços e dos recursos humanos que necessitam. Um debate que, por exemplo, que eu não vejo o PS a ter e que era importante... O custo das taxas moderadoras no contexto de um agregado familiar é efetivamente diminuto. O que pesa mais às famílias, por exemplo, é o pagamento dos medicamentos via farmácias. Esse é que era um debate realmente estrutural. E este alarido que se criou em torno das taxas moderadoras, eu acho que nós ainda vamos estar aqui para conversar sobre ele, porque a votação que hoje existiu na generalidade ainda vai à especialidade. E não posso deixar de criticar esta incoerência que houve, tanto por parte do PS como do PSD, que na especialidade, em debate sobre a lei de bases, rejeitaram esta proposta. O Bloco de Esquerda tinha apresentado, tal como o CDS, o PCP absteve-se mais por uma questão de princípio, porque defendeu que não faz sentido falar-se de isenção de taxas moderadoras, porque para o PC não deveriam existir taxas moderadoras. É outro princípio, mas o do PS não é esse. E portanto, mas foi esta argumentação que existiu. Agora, isto é para dizer a última palavra que eu quero dizer. Este debate que houve hoje no Parlamento e nos últimos dias é uma gincana política lamentável.
da parte do PSD, Ui. porque há um desnorte total, que o parlamentar que apresentou esta discussão, o Cristóvão Simão Ribeiro, até disse que o Bloco de Esquerda, que a proposta apresentada ou era por populismo ou porque queria fazer um ajuste de contas com o PS, mas depois o PSD votou favoravelmente. Tem razão, Cristóvão E Simão no caso, sim, mas o sentido vamos de voto acabar, é que é vamos acabar. incoerente. Não, ignora o sentido de Cristiano, voto é vamos que é acabar. incoerente. E o debate por parte do Partido Socialista é um debate de ocasião, porque a legislatura está a terminar e o mais provável é que esta matéria na especialidade não seja aprovada. Muito obrigado, Francisco Camacho. Obrigado a todos. E mim, deixa-me só desejar-vos uma boa semana e vemos para a semana. Boa semana.